Os que defendem com maior paixão esses projetos completamente descomprometidos com o desenvolvimento econômico, social, com equilíbrio ecológico, são os maiores beneficiários das políticas em geral. É triste que a gente esteja discutindo a reforma política e não trate de temas, por exemplo, de critérios até para se candidatar. Pelo menos tem um impedimento de financiamento privado de campanha. Mas é muito triste que as pessoas venham aqui para defender interesses pessoais e interesses dos poderosos do país. Em nenhum momento o povo é lembrado. Deputado Isalci, eu sou amazônida. Eu tinha que percorrer um pouco pelo país, porque é um absurdo e até um desrespeito falar em mundo real e mundo virtual. Dizer que quem é contrário a esse projeto absurdo não conhece o Brasil. Eu tenho a honra de conhecer o país todo. Quando se fala em Guarani Kaiowá, eu estive lá, eu conheço concretamente. Vocês sabem que a ditadura fez a hidrelétrica de Balbina? Uma tragédia ambiental, social, para não produzir energia. Uma das críticas que eu fiz com o partido de oposição ao governo Lula foi a liberação da licença para Belo Monte, uma tragédia. Alguém aqui acompanha os índices de violência no país? Alguém sabe explicar o porquê a pacata região do Xingu, no Pará, que tem como espécie de capital Altamira, deixou de ser pacata, e hoje Altamira é a cidade mais violenta do Brasil, está entre as 10 maiores mais violentas do planeta. E essas estatísticas oficiais só são expressão da perversidade. Sabe por quê? Porque há uma legislação, mas houve frouxidão no licenciamento. E olha que se estabeleceu 40 condicionantes. Aí, o consórcio que construiu Belo Monte vai usufruir da energia produzida, mesmo que seja pouca energia, deixou a destruição ambiental, a destruição e agressão a várias etnias indígenas, inviabilizou a vida de centenas ou milhares de pescadores, porque basta dizer que 120 quilômetros do rio foram ensecados. Então como é que se pesca? Ah, não, mas tinha que fazer isso, sabe por quê? Porque as empresas mineradoras sabiam que o leito do Xingu naquela região é rica em minério, inclusive o ouro, mas não só ouro. Ouro, prata, platina e uma série de outros. E já está autorizada a canadense. E qual foi a dificuldade para a implantação do projeto Belo Sun? Qual foi a dificuldade que uma mineradora canadense teve para obter licenciamento? A primeira célula, ela tem pelo menos 3 quilômetros por 3 quilômetros quadrados. As escavadeiras já começam. Não pense que vai gerar emprego para algum garimpeiro, não. É mecanizada a exploração. São os recursos do nosso território. Agora, alguém conhece esse Brasil? Porque eu conheço também a periferia de Brasília aqui. A bela Brasília, idealizada por Lúcio Costa, com tantos monumentos do genial Niemeyer. Mas o capitalismo, ele destrói coisas belas. E o que tem de pobreza, de miséria no entorno aqui do plano piloto. Aliás, o que tem de miseráveis nas esquinas aqui no plano piloto, quando se consegue chamar de esquina para algum lugar de uma cidade que não tem esquinas, mas tem semáforos. Quantas pessoas vivendo em situação de desumanização, pedindo esmolas, e para sobreviver no frio, no calor, no relento, se drogando. São centenas de dependentes químicos. Quem é que conhece essa realidade? Mas tem gente faturando com tudo isso.
Alguém aqui já ouviu falar no povo Açuruni do Trocará? Alguém já ouviu falar nos Paracanã? Alguém já ouviu falar nos Gavião? Alguém já visitou alguma aldeia desses povos para ver o que é uma comunidade com 2, 3 mil membros ser reduzida a 100, 200 membros, quase todos doentes, porque não tem mais a mata, a floresta para pescar, para caçar, não tem como sobreviver. E quem é responsável por todas essas agressões? Quem é responsável pela tragédia de Belo Monte? O que vocês querem é acabar com o país. Não querem audiência por um motivo simples. Vão ter que ouvir o Estado brasileiro que vocês apoiam. O governo que administra as máquinas do Estado. Não querem ouvir o ministro. Não querem ouvir a presidente do IBAMA. Não querem ouvir os cientistas numa audiência. E não querem ouvir também os empresários. Porque eu quero saber, quando aqui o deputado Reis fala em CAR, o que é o CAR? É um instrumento cadastral importante. É muito importante que todo o território brasileiro seja mapeado. Agora o CAR é autodeclaratório. É claro que você não pode mentir em todas as informações que imputa através de um sistema, de um software. É claro, no entanto, há muita mentira no CAR. E isso já está provado. As pessoas aumentam a sua área, apresentam projetos para justificar como terra produtiva o que não é produtiva e justificar o desmatamento. Eu queria dizer que quem fala aqui defendendo isso está cansado de defender, porque entra governo e sai governo, falam como governo. Fiz referência há pouco ao PMDB, mas poderia falar do PP, do PSD, que até um dia desse estavam dentro do governo da Dilma, estavam na base de apoio do governo Lula. É bem verdade, para fazer maldades e para transformar o Brasil nessa vergonha, não o povo brasileiro, essa vergonha, tiveram autonomia para trabalhar e acabaram usando a máquina num verdadeiro processo endêmico. Obrigado, deputado. De desvio das funções dos órgãos públicos. E tem muita gente aqui que é a expressão da ingratidão. Faturaram com o PAC, Minha Casa Minha Vida. Eu vou concluir com um dado, presidente, lhe agradecendo. Vamos ver quanto está sendo aplicado no programa Plano Safra deste ano. Sabe, em termos redondos, são 200 bilhões para os agronegocistas que dominam hoje 76% das terras e 20 e poucos bilhões para a agricultura familiar. É isso. E sabe quanto de alimento do povo brasileiro os agronegocistas produzem? Menos da metade do alimento. Ou seja, quem tem menos de um quarto de terra emprega 70% da força no campo. É exatamente quem produz mais de 50% do alimento. Então o agronegócio, balela de que nós dependemos de vocês para existir. Um governo sério investiria inversamente. Se fosse investido há uma década, os 200 bilhões, dando possibilidade de desenvolvimento da agricultura familiar, e até porque não experiência de produção coletiva, como os kulaks em Israel, que ninguém viria dizer que é país comunista, ao contrário, é dirigido por sionistas, racistas, odiosos do povo árabe e palestino. Mas nós poderíamos ter uma outra realidade no Brasil. Então, assumam que vocês querem aqui avassalar com o equilíbrio social e ambiental. É o imediatismo. Nenhum compromisso com o país. É o compromisso com o enriquecimento próprio e dos seus companheiros de classe. Para concluir, deputado os grandes empresários, as grandes corporações. Obrigado, deputado.